Olá, boa noite. Meu nome é Ezequiel, tenho 38 anos. Hoje estou aqui para testemunhar o dia que eu conheci Jesus. O dia que Jesus começou a fazer parte da minha vida, né? Eu era um jovem que desfrutava dos prazeres desse mundo, fazia tudo aquilo que aos olhos de Deus é errado, né? E certo dia estava em minha casa, recebi um convite para assistir um culto na casa de uma amiga, de uma irmã da minha esposa. Então pensei, eu poderia ir lá para estar apenas fazendo um agrado a eles, né? Fazendo algo para agradar o casal. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque havia um pastor, que hoje é um grande amigo meu, se chama Pedro Renko, no qual ele que estava dirigindo o culto lá, e desde o primeiro momento que eu ouvi a maneira dele falar desse Jesus, que hoje eu conheço, desde o primeiro minuto, aquilo foi entrando no meu coração, foi fazendo com que aquela pedra, aquele coração de pedra que tinha no meu peito fosse tirado, fosse arrancado. E a partir daquele momento Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, e a partir daquele momento a minha vida começou a mudar, começou a tomar outros rumos, né? E hoje estou aqui dando esse testemunho para que outras pessoas, outros jovens, venham compreender que quando nós aceitamos a Jesus, que nós conhecemos o seu Evangelho, a maneira de que Jesus quer que nós sejamos, nós começamos a ver que as coisas desse mundo, ela não é um prazer passageiro. É algo que dá um prazer momentâneo, mas pode acarretar muitas coisas ruins nas nossas vidas. E quando nós começamos a conhecer o Evangelho de Jesus, o seu amor, nós começamos a viver uma alegria verdadeira, onde nós não conseguimos explicar tamanho essa alegria. Jesus, ele é algo assim maravilhoso em nossas vidas. O amor dele nos constrange de tal maneira que não tem explicação. Quando eu leio as Escrituras Sagradas e vejo que ele se entregou como um cordeiro naquela cruz para fazer com que nós tivéssemos chance de chegar a plena salvação, de chegarmos perto de Deus novamente, é algo assim maravilhoso, que nós temos que viver a cada dia esse Evangelho e pregar esse Evangelho a outras pessoas, aos jovens de hoje. Estão se perdendo nas drogas, estão se perdendo na prostituição, estão perdendo até as próprias vidas, né? E quando nós caminhamos com Cristo, não que nós somos imortais, mas nós sabemos que essa vida aqui, ela é passageira. Que tudo isso aqui que nós temos, que nós vivemos, ela vai se acabar. Mas nós nos agarramos naquela vida em que Jesus nos prometeu, uma vida eterna ao lado do Pai. E isso que faz toda a diferença. Eu vou viver uma outra vida aqui nesse mundo, vou viver uma vida dignamente, uma vida sem medo da morte, uma vida sem ser regada a prazeres da carne, mas uma vida levada a discernir esse Evangelho de Jesus, no qual hoje faz com que eu me tornei uma nova pessoa. Eu me tornei um melhor pai, eu me tornei um melhor marido, eu me tornei um melhor filho, eu me tornei um melhor genro, através do Evangelho de Jesus Cristo. Antes, eu me recordo, quando eu era mais novo, eu não era uma pessoa bem querida no meio da sociedade. Muitas poucas pessoas, sem ser meus pais, gostavam de mim. Eu era uma pessoa excluída da sociedade. E hoje, através desse Evangelho de Jesus Cristo, eu sou uma pessoa que no meio cristão, eu tenho amigos, eu tenho pessoas no qual me amo e que eu amo, em
qual a gente andamos juntos, num amor sincero, que é esse amor de Jesus Cristo. E eu quero deixar uma parte desse testemunho. Eu, desde criança, eu tenho esse chamado na minha vida. Deus tinha esse propósito na minha vida de pregar o Evangelho. Eu me recordo que eu nasci num berço cristão, me desviei depois, mas eu nasci num berço cristão. E quando criança, eu pregava o Evangelho, eu falava de Jesus para as pessoas. E a partir do momento que eu me desviei, Satanás tentou tirar minha vida por várias vezes. Eu me recordo que quando criança, eu quase fui atropelado numa rodovia, num carro em alta velocidade. Depois que eu estava fora do caminho do Senhor Jesus, que eu tinha me desviado, por 2 vezes eu fui assaltado na empresa que eu trabalhava e na segunda vez quase foi tirada a minha vida. O bandido que foi assaltar quase tirou minha vida. Por diversas vezes Deus não permitiu que a minha vida fosse tirada. Eu me recordo que a última vez que eu tive a minha vida assim, em xeque, foi jogando bola, jogando futebol, coisa que eu gostava muito. E eu tive praticamente quase um começo de infarto dentro da quadra de futebol. E aquilo ali foi algo assim que impactou a minha vida. E quando eu comecei a trabalhar na obra do Senhor Jesus, eu vi que Deus tinha um propósito na minha vida, que não era à toa. O diabo queria roubar a minha vida porque ele sabia que Deus tinha algo maravilhoso para mim. Hoje eu não me envergonho de pregar esse evangelho, de falar do amor de Jesus Cristo para ninguém. Estou aqui dando esse testemunho para que você, jovem, entenda que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. É somente através dele que nós vamos conhecer o pleno e que nós vamos chegar à plena salvação. Talvez você hoje está desfrutando de algo que esse mundo está te dando. Talvez você está tendo momentos de alegria, mas eu posso dizer, eu já tive esse momento de alegria que você teve. Eu posso te garantir que a alegria que eu sinto hoje não se compara. A alegria de saber que se Jesus voltar hoje, se ele mandar os seus anjos vier nos buscar, e ele lá nas nuvens estiver me esperando, a alegria que eu tenho hoje é de saber que eu vou subir cantando. De saber que a minha salvação está garantida. Eu quero falar de Jesus para você. Não só para os jovens, mas para as pessoas também que ainda não conhecem Jesus. Se vocês têm uma oportunidade, abrir os seus corações e deixar que Jesus entre e faça a obra, eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida como ele mudou a minha. Ele vai transformar a sua vida, que talvez hoje você viva momentos de alegria, mas tem momento de tristeza, você tem momento que você talvez fica se perguntando, será que Deus existe? Será que Deus me ama? Quando você conhecer esse Jesus que eu conheço, você vai ter a certeza que Deus existe, que Deus te ama. Cada semana eu vou colocar um vídeo aqui, vou dar um testemunho e vou falar da palavra de Jesus. Esse é o primeiro vídeo. Não sei se está saindo bom, se está saindo legal, mas eu queria dizer para você, ainda dá tempo de você conhecer Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que Jesus te ama, jovem. Quero dizer para você que Jesus está disposto a te amar mais ainda se você entregar sua vida para Ele. Aquela morte naquela cruz, no qual todos falam, mas pouco tem entendimento do que foi aquele gesto, foi por você. Aquela morte naquela cruz foi para você, gente. Foi para que você hoje tivesse chance de voltar a se reconciliar com Deus. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a semana que vem.